Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 31 ao 34. Mateus, capítulo 6, dos versos 31 ao 34. O texto diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Os irmãos podem sentar, queridos. Ainda pensando no tema do congresso da nossa igreja, congresso de homens, que encerrará hoje, o tema da mensagem é vivendo na dependência de Deus. Queridos irmãos, depender de Deus em tudo, confiar totalmente nele, ser dirigido por suas mãos, deve ser o maior objetivo de cada um de nós. Esse deve ser o nosso objetivo, ser dirigido por Deus. Deus está nos dizendo, filho, a cada dia Ele me diz isso, diz a você, filho, não se preocupe com o amanhã. Eu sei e conheço tudo que você precisa, Deus sabe o que nós precisamos. Então, se Deus sabe o que eu preciso confiar nele e viver dependendo dele. Na verdade, nós não dependemos de nós mesmos, a nossa vida, nós não temos o controle da nossa vida, ninguém tem. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, ou seja, Jesus nos exorta nesse texto a não nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Não precisamos nos preocupar, né? Todavia, devemos em todo tempo ser totalmente dependente de Deus, confiar em Deus em todas as coisas. Eu confio que essa semana não me faltará o pão. Não por causa de mim, mas porque o Deus que eu sirvo, Ele me garantirá isso. Quando a gente olha um país em guerra, como a Ucrânia, né? A Ucrânia ali tinha muita gente riquíssimas, e hoje não tem nada. Muitos ali não têm nem o que comer, pessoas que eram ricas, porque o sistema financeiro foi completamente destruído, não tem onde sacar dinheiro, o sistema financeiro foi destruído. Então alguém que se achava poderoso, se achava potente, não tem nada hoje. Então, sabe por quê? Talvez porque eles dependiam do que eles tinham. Mas quem depende do Senhor, não faltará o pão, não faltará. Apesar de estar em guerra, apesar de estar vendo uns conflitos, meus irmãos, então, vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmo, preocupado consigo, autoconfiante, só buscam as coisas materiais, vivem em prol das suas necessidades, pois são pessoas confusas e inseguras acerca do dia de amanhã. Na verdade, queridos irmãos, observe que Mateus 6,34 diz, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O que está decretado por Deus vai acontecer. O homem não pode mudar aquilo que está determinado por Deus. Então, a dependência total de Deus vem com as experiências da vida, meus irmãos.
Muita gente precisa passar por momentos difíceis para aprender a depender de Deus. O povo hebreu, como nós falamos aqui pela manhã na escola bíblica dominical, era um povo que deveria viver dependente completamente de Deus. Observe que eles murmuram quando faltava água, eles eram para dizer o quê? Não, nosso Deus vai prover. Não, o que é que eles faziam? Iam para cima de Moisés, cobrando. Como é que pode, ainda disse a Moisés, se tiveram a coragem de dizer a Moisés, como é que você nos tira do Egito para nos trazer, para nós morrermos aqui no deserto? Quer dizer, Deus não valia nada para eles. O Deus que tirou eles do Egito não tinha poder de suprir as necessidades deles. Então, queridos irmãos, independente do que vivamos ou pensamos das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas carências, nós devemos encontrar circunstâncias para declarar o que o rei Davi, ele declara no Salmo 31, versículo 14 e 15, eu queria que alguém abrisse a Bíblia e lesse, por favor. Salmo 31, versículo 14 e 15, Davi, ele faz uma declaração acerca disso, acerca dessa dependência de Deus, né? Ele era dependente. Salmo 31, versículo 14 e 15. Quem achou pode ler. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ou seja, assim como o salmista Davi devia declarar também, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então, Davi era um homem dependente de Deus. Se a gente estuda a história de Davi, nós vemos uma dependência incondicional. Então, meus irmãos, os meus propósitos, os meus projetos estão em suas mãos. Isso sim é depender de Deus. Então, Davi sabia que a vida dele estava completamente nas mãos de Deus. O que ele dependia era Deus que ia dar, apesar dele ser rei. Ele era rei. Podia dizer, não, eu sou rei, sou o dono de tudo, né? O governo poderia confiscar tudo, poderia dizer, tudo é meu. Mas, no entanto, ele sabia que ele, sem Deus, ele não era nada. Então, dependência no dicionário bíblico significa submeter ou sujeitar-se. Então, eu tenho que me submeter a Deus. Se eu dependo dele, eu me submeto à vontade dele. E o que é se submeter à vontade dele? É fazer aquilo que ele manda. Eu preciso fazer o que ele manda, eu só digo a Deus. Deus só me entende como dependente dele quando eu obedeço a ele. Se eu não obedeço, eu não sou dependente dele. Eu não estou submetido a ele. Então, mas raramente as pessoas querem se submeter ou viver na dependência de alguém. As pessoas não querem se submeter a Deus. O mundo não se submete à vontade de Deus. Por quê? Porque faz completamente o contrário daquilo que Deus estabeleceu para as pessoas. Então, posso viver na dependência de Deus, mas se eu não obedeço, não estou vivendo. E para viver, meus queridos irmãos, na dependência de Deus requer 3 atitudes. São 3 atitudes que eu tenho que ter na minha vida para dizer assim, olha Deus, eu dependo do Senhor. Primeiro, eu tenho que ser obediente a Ele. Depois eu tenho que ser submisso a Ele. E depois eu tenho que renunciar à minha vontade. Amém. É preciso fazer isso. Mas às vezes, meus irmãos, e não adianta fazer uma coisa e não fazer as outras. Não adianta fazer uma e não fazer a outra. Não adianta eu obedecer e não ser submisso. Se eu não sou submisso, eu não dependo de Deus, não sou dependente dele. Né? Então, queridos irmãos, a obediência é a ação de quem obedece e se conforma com a autoridade do outro. Eu sou obediente quando eu aceito a autoridade do outro sobre mim. E às vezes as pessoas não... Tem cristão que não aceita a autoridade de Deus sobre ele. Quer fazer as suas coisas da forma como se deseja, como segundo o seu coração. Então, queridos irmãos, eu quero que Deus nos mostre que é uma das maiores histórias de obediência da Bíblia, está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine, sai da tua terra. Ele ouve uma voz.
uma vida confortável, uma vida plena. E o que é que ele faz? Ele obedece, ele se submete e ele renuncia. Ele renunciou sua vida confortável, rico, obedece porque ele faz, e ele se submete à vontade de Deus, faz exatamente como Deus mandou. Então, meus queridos irmãos, fica claro no texto que ao ouvir e obedecer o chamado, né? Abraão dependeu exclusivamente da direção de Deus. Ele foi, olha como Deus mandou, ele fez aquilo que Deus mandou. Então, ou seja, você que tem um chamado de Deus, que aqui todos nós temos um chamado, não existe ninguém aqui que não tem um chamado. Cada um tem um chamado de Deus. Por melhor que seja, Noah ali já tem um chamado de Deus para a vida dele. É uma criancinha, mas Deus tem algo a fazer na vida dele. Ele vai crescer e Deus vai operar poderosamente através da vida dele. Deus, todos nós temos. Então eu quero dizer nesta manhã, ou seja, tem que obedecer, tem que depender de Deus, senão o chamado não acontece. Se eu não sou dependente de Deus, o chamado não vai acontecer na minha vida. Observe que Mateus 22,14 diz que porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Poucos, porque muitos, queridos irmãos, muitos não obedecem, não se submetem, não renunciam. Só poucos. Então eu quero dizer que isso por falta de obediência a Deus. Então eu quero dizer, meus irmãos, ao analisarmos Gênesis 12, nós observamos que a obediência não impõe somente regras, mas a obediência traz privilégios. Eu tenho alguns privilégios de obedecer a Deus. Você tem alguns privilégios de obedecer a Deus. Muita gente, quando começa a obedecer a Deus, a vida muda, dá uma reviravolta, né? Deus começa a abençoar, e as bênçãos vêm porque tem os privilégios, mas muito, meus irmãos, que não desfruta desses privilégios porque não quer obedecer. Ao obedecer, Abraão seria o pai de multidões. Observe bem quem foi Abraão. Se Abraão não obedecesse, ele não seria. Olha o privilégio que ele teve. Abraão é meu pai, é seu pai, né? Ele é pai de multidões, porque através dele, né, as famílias da terra, todas seriam abençoadas. Então, engrandecer o Senhor é uma bênção, obedecer ao Senhor é uma bênção, fazer a vontade de Deus é uma bênção. A obediência é uma virtude, ela deve ser devida a Deus em primeiro lugar. Ao acordarmos, nós devemos dizer: Senhor, estou aqui. Deus, estou aqui, Deus. Hoje é o dia do Senhor. Minha vida é sua. Eu falo comigo no espelho, quando eu estou, porque a gente escova o dente no banheiro, geralmente todo mundo tem um espelhozinho, né? Eu estou lá, ó, você é do Senhor, viu? O dia dele, é para servir a Ele. Você não está indo lá para o SESI para outra coisa, não. Está indo para lá para obedecer a Ele. O que vem é consequência. E a obediência traz vantagem. Então, quando você acordar, diga a Deus: Senhor, eu estou aqui, ó, para o seu serviço. Assim como ele disse a Isaías, né, como foi lido o texto hoje: a quem enviarei? Ele pergunta para mim de manhã: isso, a quem enviarei hoje? E quem há de ir por nós? Eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor, sou eu, é você, é cada um de nós. Estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, queridos irmãos, Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tremendo isso, né? Então Deus chamou Abraão para que obedecesse, para conquistar. O que Deus disse a Abraão serve para mim e para você nesta manhã. Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Assim como Ele fez na vida de Abraão, Ele quer fazer comigo e com você. Então, queridos irmãos, precisamos viver uma vida de obediência a Deus. A segunda atitude que eu falei foi submissão, né? A submissão é uma missão inferior, porque a missão é de Deus. Eu estou aqui para cumprir uma submissão, a missão que é dele e eu cumpro. Eu quero dizer que a submissão é a sujeição
submissão, né? O Aurélio diz que a sujeição é a adesão espontânea à vontade de alguém, no nosso caso, de Deus. Eu tenho que aderir à missão de Deus na minha vida. Então, submissão não é algo assim tão fácil de aceitar, pois se submeter é ser passivo, é ser humilde, é se humilhar diante do outro. E precisamos, a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Eu preciso me humilhar diante da potente mão dele. Então, queridos irmãos, a submissão é uma forma de humilhação, mas diante de quem? Nós estamos diante daquele que pode. Pior quando a gente se humilha diante de quem não tem poder nenhum. E tem pessoas aí se humilhando diante de pessoas que não tem nada para pôr, não pode fazer nada por ele. Então, é uma das coisas que mais atrapalha a vida da nossa caminhada. É o fato de achar que pode resolver tudo sozinho. Nós dependemos de Deus, meus irmãos. Eu e você somos dependentes dele. Então, mas não tem jeito, todos, né, acabam, o quê? Em se embarrando na necessidade de submeter à vontade de Deus. Por mais importante que a pessoa se ache, por mais posição social elevada, no momento da dificuldade, quando as dificuldades vêm, meu Deus, me ajude. Até o ateu, né? Até o ateu na hora até o diabo se submete à vontade de Deus. Como a história da senhora, né, que não tinha nada em casa, que eu já contei para os irmãos, que o diabo diz ao homem assim, ó, leve lá e diga que foi o diabo que mandou. E aí quando o cara chega na casa dela com as compras, aí, para a senhora, mandaram, pode botar aí dentro. Não vai, sabe quem mandou? Não sei. Foi o diabo que mandou. Eu sei, porque quando Deus manda até o diabo obedece. O diabo ele tem que se submeter. Quando alguém possesso, alguém cheio da autoridade de Deus sai em nome de Jesus, o diabo cai por terra. Cai por terra. Então, meus irmãos, é preciso submeter a potente mão de Deus. Eu quero dizer nessa manhã que é nítida a ligação a respeito de Davi. Davi tinha, né? E cultivava por Deus. Davi, ele era profeta, era rei, era sacerdote. Tinha tripla função no reino, mas sempre ele fazia o quê? Ele se submetia aos desígnios de Deus, sempre ele se submetia à vontade de Deus. Então Davi era um homem que se colocava inteiramente na dependência de Deus, não fazia nada sem antes consultar e obedecer ao que Deus tinha para mandar. Davi sempre, em todo o tempo, né? Então, 2 Samuel 7, diz que Davi ele tinha o desejo de construir o templo. Todos nós sabemos, né, que o sonho de Davi era construir o templo para Deus. Era o sonho do coração dele. Porque ele sabia que Deus precisava de um templo, né? Mas nós sabemos, né, que o desejo de construir o templo para Deus, e ele aí falou com o profeta Natã, e aí expressou para Natã aquilo que ele queria fazer. E observe que infelizmente, por sua vez, Natã não consultou ao Senhor. Natã não consulta a Deus e concorda com ele. Natã deveria ter consultado, então, mas confirmou que Davi deveria fazer, estava no seu coração. Observe que então Davi, queridos irmãos, muito se alegrou e começou a fazer os planos, passou a noite, a Bíblia diz que ele passou a noite fazendo os planos para construir, porque falou com o profeta e o profeta confirmou a construção do templo. Mas só demorou uma noite os planos de Davi. Uma noite só. Observe que no dia seguinte, né, o profeta, muito constrangido, ele volta para o rei e trouxe um recado de Deus para o rei. E ele diz: olha, não é o Senhor. Não é o Senhor.
Não era Davi. Então, queridos irmãos, Deus, ele tinha seus motivos para que Davi não construísse o templo. Então ele teve que se submeter e aceitar a vontade de Deus de construir o templo. Então era um sonho que não poderia ser realizado, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi era um homem de guerra. Não era projeto de Deus Davi construir. Então, às vezes nós até pedimos a direção de Deus para as nossas decisões. Vamos fazer algo, Senhor, eu quero fazer isso, mas não queremos nos submeter à vontade e à autoridade de Deus. Às vezes não é para eu fazer aquilo. O projeto de Deus não sou eu. O projeto de Deus é outra pessoa. E a gente tem que aprender isso. Temos que aprender a nos submeter, a colocar diante de Deus. Nem tudo que nós pedimos a Deus, Deus vai nos dar. Nem tudo. Às vezes a gente pede coisas a Deus e Deus diz, não é para você. Isso não é seu. Né? Eu não quero você com isso. Então, queridos irmãos, Davi foi o maior rei que Israel já tinha visto, né? E o maior rei em submissão a Deus, foi o maior em submissão. Davi se submeteu de uma forma assim maravilhosa. Ele, apesar de ser rei, mas quando Deus falava com ele, ele era obediente. E a terceira coisa, né, para viver na dependência de Deus, como eu falei, é renúncia. Renunciar é deixar ou abdicar voluntariamente do direito ou da posse de algo. É como você tem algo e você aí abdica disso. E o maior exemplo de renúncia que eu vejo na Bíblia é Jesus. Jesus foi o maior exemplo de renúncia. Queridos irmãos, observe que Jesus, né, a maior renúncia da história, né, um pouco mais de 2000 anos, quando em um brado, ele demonstrou isso, em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele diz, e clamando Jesus em grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Observe que nesse momento, Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o Altíssimo, o Santo dos Santos, o que tem todo o poder nas suas mãos, então ele estava abdicando e renunciando do seu trono, da sua vida, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, para outras pessoas que não mereciam. Ele estava renunciando, o poder era dele, o trono era dele, a glória era dele, e ele dizia, olha, eu entrego em prol dessas pessoas, em prol de nós. Jesus renunciou por nós. Então quem obedece renuncia, né? Então, queridos irmãos, no meio desse martírio, ele suplicou ao Pai perdão pelos carrascos. Observe, Jesus, ele tinha todo o direito ali de desejar que aqueles homens morressem, mas o que é que ele faz? Pai, perdoa-lhes. Era um direito dele, porque se alguém estava magoando ele, maltratando ele, ele nada merecia, ele poderia desejar, mas ele renuncia ao seu direito, à sua posse, né? Então Cristo renunciou tudo em favor dos homens, e a pergunta que não pode se calar é, o que temos? O que eu tenho renunciado? O que você tem renunciado para poder dizer que você vive, que você é um dependente de Deus? Às vezes não queremos renunciar a nada. Às vezes tudo nos magoa, tudo nos maltrata. Se alguém fala uma verdade para nós, não quero mais conta, aí se enfesa e fecha a cara. E às vezes não é um pastor falando não, às vezes é Deus falando. Né? Porque eu acho feio dar recado de púlpito. Acho feio, horrível. E Deus, quando fala, Deus está falando para mim, para você. E aí, muita gente não quer renunciar nem isso. Às vezes está errado e não queremos nos submeter à vontade de Deus. Né? Deus está tentando nos corrigir. Então,
aquele que diz ter Jesus em sua vida, mas vive no mundo dos prazeres e do pecado, está mentindo e enganando a si mesmo. Observe que João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E muitas vezes nós estamos amando o mundo, como nós falamos aqui na escola bíblica dominical. Vai ser criado agora o carnaval para crente, né? E aqueles que amam o mundo e o que no mundo há vai se entrar de cabeça nisso. Queridos, o que nós temos renunciado, o que temos renunciado em favor do amor de Deus, em favor de viver para o Senhor. Então, a verdadeira dependência de Deus é quando renunciamos o nosso eu, é quando eu renuncio a minha vontade, para que Deus seja exaltado e glorificado. Então, imagine como será maravilhoso, né? Imagine, meus irmãos, como será maravilhoso o dia em que Jesus olhar os nossos olhos e dizer: amado, valeu a pena, né? Valeu a pena renunciar o meu trono, valeu a pena renunciar a minha glória, porque nós vamos ouvir isso. Valeu a pena renunciar o meu poder, né? Para vivermos juntos. Valeu a pena tudo que eu fiz, valeu a pena a minha entrega, a minha vida que eu dei para estar com você aqui hoje, desfrutando da presença do Pai em todos. E todos nós podemos dizer: Senhor, que você puder dizer assim: Senhor, valeu a pena, Jesus, valeu a pena eu também ter renunciado a minha vida lá. Senhor, eu poderia ter vivido o mundo, ter desfrutado as coisas do mundo, mas eu renunciei a tudo para estar aqui na sua presença, e valeu a pena. Vale a pena, meus irmãos, renunciar as coisas do mundo para vivermos dependente de Deus. Então, se você não depender de Deus, com certeza dependerá dos médicos, dependerá dos advogados, dependerá dos chefes, dos gerentes de banco. Aí precisa depender de Deus. Nós não devemos depender dessas pessoas. Então precisamos abandonar a dependência humana, porque vale a pena, vai valer a pena. No dia que nós chegarmos lá na glória, ouvir Jesus dizer: valeu a pena, viu? Todo o sacrifício, Milton, que eu fiz para te salvar. Valeu a pena, Dedê, ter dado a minha vida por você. Valeu a pena, Maria Costa. Valeu a pena, Jorge. E vocês poderem dizer assim, nós podemos dizer: Senhor, valeu a pena também estar na tua presença, caminhar ao seu lado, te servir, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, estar na tua casa, buscando a tua face. Vale a pena isso que nós estamos fazendo aqui agora, meus irmãos. Vale a pena. Então não jogue isso fora, porque vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Valeu a pena. E vale a pena. Irmão Milton vai orar agora, porque vale a pena falar com esse Deus, irmão. Vale a pena. Oremos com o irmão Milton. Amém. Santo e eterno Deus, vale a pena estar na tua presença. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado por Senhor ter usado o teu filho. Muito obrigado, Deus, por os nossos corações, a nossa mente. Amém, Senhor. Pela tua palavra. Amém, Eu Senhor. te peço, meu Deus, que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa estar a cada momento na nossa vida. Amém. Dirigindo os nossos pensamentos. Amém. Para que nós possamos assim entender, Pai. Sempre ser entendido do que o Senhor pretende falar conosco. Amém. Amado, muito obrigado pelas vidas que estão aqui nesta manhã. Amém. Todos vieram no intuito de louvar e glorificar o teu nome. Amém. Abençoa também o trabalho da noite. O Senhor, Deus, está presença, faz presença todos os momentos. Amém. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça a presença, nos orientando, nos capacitando, Amém. para que tudo seja perfeito e perfeitamente agradável ao Senhor. Amém. Mas só fica conosco, o Senhor prometeu estar conosco todos Amém. os dias. Eu sempre digo que para o Senhor estar conosco, precisamos. A gente está na obediência da tua palavra. Amém. E vale a pena, como foi dito a tua palavra agora nesta manhã. Amém, Senhor. Te peço, meu Pai, que teus ouvidos estejam inclinados à oração que está sendo feita aqui neste lugar. Amém. Agora eu te peço que o Senhor nos conduz nós para os nossos lares, debaixo da tua santa proteção. Amém. Dê uma tarde cheia da tua graça. Amém. Eu peço essas bênçãos, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos.
Oração silenciosa, nós estamos despedidos, vai ter um aviso, né? Antes. Próximo dia 18 de março, 16 horas, na sede da Primeira Igreja Batista, em Praia Grande, né? Teremos o chá de bebê de Pedro, né? Os irmãos que desejarem estar conosco lá, né? Pedro é filho de Eric Darley, né? No dia 18 de março, às 16 horas. Então, nós estaremos juntos nesse dia lá, né? Então, os irmãos que desejarem, vamos estar juntos. É lá em Praia Grande, né? Vai ser um dia de sábado à tarde. Vamos estar juntos lá, tomar um refrigerante, um suquinho, né? Comer um salgadinho. Estamos juntos lá. E vai lá levar um pacote de fralda. A igreja ficou fralda G, né, Eric? Porque ele dividiu por pessoas, né? Quem quiser comprar, e compra a fralda tamanho G. Viu? Deus abençoe os irmãos. Não, pode ser.